Uma pesquisa realizada pela Fiocruz mostra um dado preocupante, um retrato preocupante do Rio de Janeiro, em que mostra que nos meses de abril e maio dobrou o número de pacientes oncológicos que morreram dentro de casa sem tratamento. Será que esse retrato do Rio de Janeiro se reflete também em outras cidades do Brasil, em outros estados brasileiros? É justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo hoje com a médica oncologista Mariana Teodoro. Doutora, muito obrigada, Mariane, pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Seja bem-vinda. Olá, Mirna, olá, telespectadores. É um prazer estar aqui, falar sobre um assunto tão importante e que tem nos preocupado, então vai servir como uma conversa e também como um alerta. Doutora Mariane, essa pesquisa da Fiocruz, ela é até um pouco alarmante. A gente observa que dobrou o número de óbitos. Gente, dobrou o número de óbitos entre os meses de abril e maio, né, no Rio de Janeiro, em relação ao ano anterior, dos pacientes oncológicos que morreram em casa. Isso é um dado muito preocupante. Pela sua convivência com pacientes, pela sua vivência dentro da realidade oncológica, você consegue perceber se isso é uma realidade de outras cidades também brasileiras, inclusive João Pessoa, nossa região? A gente tem sentido isso em todas as cidades, eu e outros oncologistas, né? Eu sou oncologista clínica e tenho sentido isso dentro do consultório. Há uma queda de pessoas que procuram um atendimento e também um tratamento para o câncer. Isso é extremamente preocupante. Saiu um dado em torno de março, abril, maio, que 50 mil pessoas não iriam ser diagnosticadas com câncer durante esse período de pandemia. Então, isso tem nos preocupado para fazer campanha, que o câncer não espera, porque devido ao pânico das pessoas, que é compreensível, né, diante de todo o alarme que essa doença traz e todas as consequências, as pessoas têm deixado de tratar devido ao medo de procurar o serviço de saúde para tratar o câncer. Isso tem nos preocupado com relação às consequências posteriores e atuais, porque o câncer ele não espera, ele avança, isso traz mais complicações, fica mais difícil tratá-lo e é de extrema importância que os pacientes eles não parem no tratamento ou não deixem de fazer os seus exames para diagnosticar esta doença que é tão grave quanto o Covid ou até mais. Doutora Mariana, explica pra gente na prática, o que é que mudou na prática, no dia a dia do paciente oncológico, dos tratamentos oncológicos. Aqui na Paraíba, por exemplo, logicamente dentro da realidade que você acompanha de perto. Os serviços continuaram com a mesma disponibilidade? A disponibilidade foi alterada? Como é que foi alterado isso para o paciente? Então, os serviços de saúde, a gente precisou adaptar tudo. Tanto na questão de atendimento, existe a telemedicina hoje em dia, que a gente dá para se adaptar a isso, ou no atendimento presencial, há algumas cautelas, na verdade, várias cautelas, desde o atendimento da recepção até o atendimento dentro do consultório, para o paciente se sentir seguro. O contato até entre médico e paciente, o contato físico, no caso, ele é diminuído, né, para que o paciente se exponha menos. A gente precisa também do uso de máscaras, tanto dos profissionais de saúde quanto dos acompanhantes, dos pacientes. E as outras coisas, às vezes, a gente precisa também adaptar o próprio tratamento. Isso só é feito quando a gente tem contato com o paciente. Se o paciente ele deixa de voltar à consulta médica ou deixa de ter contato com o seu médico, isso não é possível. Ele fica realmente até desprotegido mesmo, descuidado devido a não ter ninguém olhando por ele. E aí, devido ao medo desta doença, do Covid, no caso, o paciente ele para de ser atendido pelo próprio medo lá de pegar o vírus e acaba se metendo em problemas muito mais sérios. Mas, então, esses tratamentos, eles não foram interrompidos, eles De foram forma alguma. adaptados. Eles foram adaptados, Sim. seriam isso? Seria isso? Isso, durante todo esse período da pandemia, o atendimento oncológico, como é um serviço essencial, ele não foi interrompido, ele deve ser mantido e
Não importa se vai voltar, se vai ter vacina, né, no próximo ano ou neste ano, que é uma coisa importante para a gente, mas a gente não pode esquecer da importância de tratar o câncer neste momento, porque 2, 3 meses parado o tratamento oncológico, a gente vê essas consequências muito rápido. Então, às vezes o paciente está lá achando que não está sentindo nada e quando vem a complicação, ela vem em forma de algo muito mais grave em que o paciente não vai poder mais esperar e até com menos chance de cura. A Então, o que é que senhora... a gente tem... Desculpa, Pode seguir, pode seguir. Então, o que é que a gente tem pedido para o paciente? Tanto para não parar o tratamento, quanto para ter a procura aos serviços de saúde apenas quando está tanto em tratamento quanto tem consultas marcadas, para não procurar por coisas que não sejam necessárias, para evitar contato físico com outras pessoas, até mesmo com a gente, para não ter contato com seus parentes, até mesmo pessoas que estejam aí necessitando trabalhar neste período de pandemia, né? Que às vezes você tem um familiar que é querido, mas você não pode ter contato naquele momento, porque se você está em tratamento oncológico, ele pode oferecer um risco para você. E aí tem outras coisas, que é o álcool em gel tão difundido, não colocar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, e a gente tem pedido bastante e falado isso em consulta. O que importa é que o pânico de não pegar o Covid, que é algo incerto, não se torne mais relevante do que a certeza de um tratamento que é necessário, que é o do câncer, ou de outras doenças crônicas. A senhora acha que o medo atrapalhou, o medo pesou para alguns pacientes? Tem observado abandono de tratamento? A senhora chegou a observar abandono de tratamento? Tanto dentro do meu consultório quanto do consultório de outros colegas em todo o Brasil, a gente tem notado um menor número de pessoas tratando, em comparação aos outros anos, os outros meses que não existia Covid. Então, isso é visível. E a causa principal tem sido não só a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, mas também ao medo. O paciente, ele acha, eu não vou procurar aquele tratamento, eu não vou à consulta porque eu vou pegar Covid porque eu sou um paciente de risco. E é óbvio que existe um risco, é inegável isso, mas... Sim, a gente está falando de um grupo de risco, isso é muito Sim, claro, né? Com isso. certeza. Só que acaba que o incerto, será que eu vou pegar? Isso é incerto. Mas se eu tenho um câncer, Já é certo, né? já é certo. Então, não dá para esperar. Existe um slogan de campanha bem bacana que é: a vida não espera, o câncer não espera, a vida te espera, mas o câncer não espera. Então, tem sido, até artistas têm colaborado com esta campanha e a gente tem solicitado aos pacientes que voltem aos seus tratamentos. Pois é, gente, e nós resolvemos conversar sobre esse assunto no programa Viva Saúde de hoje justamente por isso, pela importância, pela relevância que é. A gente está falando de pacientes que precisam de acompanhamento muito próximo, né? Por mais que não seja presencial, que dê para evitar algumas etapas presenciais, mas esses pacientes precisam ser assistidos de perto pelos profissionais, não podem abandonar os seus tratamentos, bem como pessoas que já estão com sintomas e abandonaram a busca pelo diagnóstico. Como a doutora Mariane falou, o câncer ele não vai esperar. A gente precisa colocar isso na cabeça, é importante. E a gente fala de uma maneira ampla, porque muitas vezes a esposa de um paciente pode influenciar, o marido de um paciente pode influenciar, um pai, uma mãe, um filho pode influenciar. Então, é importante que a gente esteja ao lado desse paciente, né? É importante que a gente abra os olhos dele para essa importância, né? O câncer não está esperando, a gente precisa correr atrás, precisa lutar, continuar lutando, né? E a gente observa, sim, que o sistema de saúde tem tentado adotar os novos protocolos de segurança e a gente precisa confiar nisso, doutora, a gente realmente precisa confiar nisso, né? E precisa realizar os tratamentos que estiverem ao nosso alcance. Afinal de contas, este dado da Fiocruz é um dado muito forte, né? E a gente percebe que é um dado que pode ser evitado, porque a pesquisa mostra que dobrou o número de óbitos de pacientes oncológicos sem tratamento,
né? Se eles estão sem tratamento, se eles abandonaram o tratamento, é claro que, em muitos casos, esse processo de óbito pode ter sido acelerado por esse fato, né? Por esse fator, né? Então, realmente, é importante que as pessoas fiquem atentas ao tratamento do câncer. E como a senhora falou, a gente acaba tornando o problema ainda maior, né? Com medo do coronavírus, você deixa um tratamento, enfim, realmente é importante demais fazer essa conscientização. Doutora Mariane, a senhora falou que cerca de 50 mil diagnósticos podem ter deixado de ser feitos, né, por agora. Isso, né, num futuro muito próximo, certamente vai estourar, né? O número é muito alto, né? Certamente. A gente já tem sentido isso. Tiveram pacientes que abandonaram o tratamento agora, né? Na verdade, tinham sido diagnosticados lá no início do ano, em janeiro, fevereiro, ficaram esse período inteiro sem tratamento, porque estavam com medo, achavam, nossa, tá o coronavírus, eu não vou procurar o consultório. E aí, a coisa está muito mais avançada agora, a gente se preocupa junto, enfrenta todo esse processo, essa consequência junto. E achei bem interessante sua fala com relação a os parentes e as pessoas que podem nos ajudar nessa campanha. Por quê? Eu acho que isso é uma atitude de amor. O paciente oncológico ele já está em pânico devido ao diagnóstico, devido aos desafios em que tanto o tratamento quanto a doença ela causa. Então, é um desafio nutricional, um desafio psíquico e até mesmo da parte do tratamento oncológico. Então, é papel também de quem está do lado trazer uma tranquilidade e abraçar a causa mesmo. Tipo, eu sei que está difícil, mas vamos lá, porque vai dar tudo certo e a gente precisa enfrentar o nosso medo. Então, Com certeza. é de extrema importância em que se a gente tem alguém do nosso lado que está passando por esse tipo de coisa, a gente possa ajudá-lo também, sabe? Com certeza, É não uma é fala nada fácil. bem... Não, não é. Não é nada Então, fácil. assim, concordo com você que essas pessoas, esses 50 mil pessoas que são em torno, né, que isso são possibilidades, que isso pode trazer consequências posteriores? Sim, podem. Inclusive, neste momento, a gente já está vendo esses dados, a gente já está vivendo isso no consultório. Obviamente, não dá para falar em números, porque tudo é muito novo quando se trata de Está Covid. acontecendo, né? É verdade. Doutora Mariana, explica pra gente como é que tem sido dentro dos hospitais. Existem alas separadas, são muito poucos os hospitais, né, que fazem o tratamento do câncer. Existem alas separadas para pacientes oncológicos com Covid. Como é que está sendo esse manejo? Em geral, isso já existia, né? Os pacientes oncológicos, eles ficam mais separados dos outros pacientes devido ao risco. Até porque paciente que está em tratamento, lembrando que nem todo paciente que teve câncer é de risco, porque se você está em Importante remissão da ouvir isso. doença, isso. Se você não está tratando, não está com tratamento quimioterápico, ou então não tem leucemia, mieloma múltiplo, linfoma, que são as 3 doenças principais, ou tratamento quimioterápico, não tem um risco tão alto para o COVID quanto as outras doenças, né? Quanto essas doenças que eu te falei. E esses pacientes eles já ficam em alas separadas e também clínicas, elas se preparam para deixá-los separados de outros pacientes devido a este risco. Então, isso só foi intensificado durante esta pandemia. E a gente precisou, obviamente, ter mais cuidados quanto a essa parte de máscara, né? Antigamente a gente abraçava o paciente, pegava na mão e tinha todo aquele contato, às vezes até contato físico mesmo, e agora a gente realmente não pode, porque é um ato de proteção mesmo, evitar qualquer contato, seja até mesmo entre médico e paciente. Pois é, isso acaba sendo também, né, um ponto mais forte, né, um ponto forte também para o paciente oncológico encarar esse momento e requerendo ainda mais o apoio dos familiares, daquelas pessoas que estão ao lado Verdade. deles, que podem dar esse amor, esse apoio tão necessário numa hora dessa, não é mesmo?
Verdade. Olha, gente, nós vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com a doutora Mariane. Vamos falar também sobre como é que tem sido a rotina de alguns pacientes oncológicos que enfrentaram o coronavírus, que vivenciaram o coronavírus. Então não sai daí que a gente volta já.